Vamos lá então, segunda parte da primeira aula. A gente já conversou sobre linha e agora a gente vai falar de simetria. E simetria não é só o que você está pensando, hein? Não é só dois lados iguais. A gente já vai entender por quê. Bom, para começar a falar de simetria, eu quero que você pense na natureza, pense no cotidiano, porque como a gente já viu, a nossa percepção vem do dia a dia, vem do jeito que a gente enxerga a própria realidade. Certo? Então, essa é a primeira imagem aqui. É uma imagem do Rio Amazonas, se eu não me engano. Nesse momento que você está assistindo a aula, eu não sei como é que vai estar a Amazônia nesse momento, mas hoje eu estou gravando a aula no dia 28/8, a Amazônia está passando por um probleminha de queimadas, espero que isso se resolva logo. Mas enfim, vamos falar então sobre a aula. Por que que eu peguei uma imagem do rio Amazonas para falar de simetria? Primeira coisa, essa imagem não é assimétrica. Então, essa imagem basicamente quer dizer que na natureza as coisas geralmente não são simétricas. As coisas são orgânicas, elas são, digamos assim, naturais, né? E você quer saber um jeito de que as coisas na natureza não são simétricas? Se você algum dia encontrar alguma coisa na natureza que é perfeitamente simétrico, sei lá, uma cachoeira que tem dois lados exatamente iguais, ou duas plantas que cresceram exatamente com a mesma curvatura, enfim, dependendo do quão simétrico for e do quão magnífico for, provavelmente vai ser tombado como um ponto turístico, né? Porque é uma coisa rara na natureza. Então, se na natureza as coisas geralmente são assimétricas, elas não têm uma distribuição igual, como por exemplo nas árvores aqui, são todas muito bem aleatórias e orgânicas. Geralmente, essa palavra orgânicas é uma palavra que a gente usa para se referir quando as coisas são naturais, elas têm uma distribuição assimétrica. E já adianto para você que quando eu estou falando de simetria, eu também vou falar de assimetria. Inclusive eu vou falar mais de assimetria do que de simetria. Mas claro, uma coisa está relacionada à outra. Então, se simetria na natureza é uma coisa raramente presente, onde é que tem simetria? Simetria é a atividade do homem. Então essa imagem aqui representa isso perfeitamente, né? Você tem a floresta que é toda diferente e aleatória, mas quando tem uma coisa na imagem que é simétrica, como essa estrada, ela tem os dois lados praticamente iguais, ela é resultado da ação do homem. E finalmente, a mesma coisa aqui. A simetria, então, logo de cara, já deixo bem claro para você que está assistindo, a simetria está ligada com a atividade humana, certo? É o ser humano que ordena. E aí a gente pode pensar em outros sinônimos para a simetria, né? Outras coisas que estão relacionadas à simetria. Então, ordem, organização, porque tornar as coisas com uma distribuição igual ou simétricas é um ato de organizar, né? Organizar. Então, simetria está relacionada à atividade humana, inicialmente. Então, as duas lições básicas que a gente tira daqui é que assimetria é uma coisa orgânica e simetria é atividade humana. E a partir disso, então, agora a gente vai já pensar na questão da simetria dentro de imagens e de design de ambiente. Então, vou escrever aqui simetria versus assimetria. Então, primeira coisa sobre simetria que a gente notou nas camadas anteriores, nos slides, digamos assim, anteriores, é que simetria é a ação do homem. Simetria está relacionado à ordem, organização,
E, acima de tudo, uma coisa importante que eu falei é que, lembra quando eu disse que se tiver uma parada assimétrica na natureza, aquilo vai chamar atenção? Então, a assimetria, ela, vou escrever aqui assim, ela chama a atenção. Por enquanto eu vou deixar assim e a gente vai entender daqui a alguns instantes o porquê. Chama a atenção. Beleza? E agora, a simetria. Então vai ser meio que o contrário inicialmente do que a simetria, né? Então é natureza, portanto natural, orgânico, que também vem de natureza, né? Que mais? Desordem, talvez. Bom, inicialmente seria isso. E... Ah, tá. Lembrei de uma outra coisa importante para falar. Muitíssimamente importante. Quando pensar em simetria, eu vou fazer um desenho aqui bem simples. Em imagens, eu também não necessariamente só estou falando de lados iguais. Isso também está relacionado. Mas eu vou estar me referindo a uma coisinha que se chama pesos visuais. E é muito importante isso aqui. O que seria pesos visuais? O que eu quero dizer com pesos visuais? Toda vez que você faz um desenho, qualquer elemento que você coloca ali, ele vai ter um peso na imagem. Né? Então, uma montanha, umas montanhas, talvez um lago, uns pinheiros aqui, umas pedras aqui e assim por diante. Tudo isso, dependendo da maneira que você fizer, dependendo do tamanho, vou escrever aqui algumas características. Do tamanho, do contraste, da cor. Esses elementos aqui eles vão ter pesos visuais. Quanto mais pesada uma coisa é, mais influência ela tem na imagem, digamos assim. Certo? E aí, por que eu te expliquei isso? Para dizer o seguinte, eu vou desenhar uma balancinha aqui bem ruimzinha. Só para você entender. Boas imagens, elas têm uma distribuição planejada, eu diria, desses pesos visuais, né? Então, sei lá, você tem montanhas aqui, você tem pessoas aqui. E daí a sua imagem, ela tem montanhas e pessoas, digamos assim. Se você tiver uma imagem boa, provavelmente ela vai ter uma distribuição desses pesos visuais boas. Mas note, é muito importante isso. Não necessariamente essa balança, no exemplo que eu estou dando aqui, ela precisa estar equilibrada, igual, para que a sua imagem seja boa. Pelo contrário, nas próximas aulas, quando a gente for conversar de hierarquia, a gente vai ver que na nossa imagem algo tem que ser mais importante. E o próprio conceito de hierarquia delimita algo como mais importante, certo? Algo mais importante, algo menos importante, você tem camadas de importância. O que isso significa? Isso significa que, na verdade, uma boa imagem ela vai ter algo mais pesado e algo mais leve, e não necessariamente ela vai ser equilibrada nesse exemplo que eu dei. Espero que tenha ficado claro, mas se não ficou claro, você vai entender a hora que a gente começar a conversar sobre os exemplos. E também vai haver situações em que esse equilíbrio vai ser necessário, né? Não existe necessariamente essa regra absoluta. E uma última coisa, antes de finalmente a gente cair matando nos exemplos, é sobre imersão que eu queria conversar um pouquinho. Então pensa, quando você cria uma imagem, a gente vai conversar bastante sobre imersão nas próximas aulas, por isso não perca elas, são fundamentais. Quando você cria uma imagem, você quer que o espectador vivencie a tua imagem, que ele tenha uma experiência, que ele sinta o mundo que você está criando, né? E para isso você precisa evitar que qualquer coisa que distraia ele de estar imerso nesse mundo, você precisa evitar de criar coisas que vão afastar ele, né? Uma das coisas que você pode fazer sem querer, ou às vezes por querer, que vai fazer com que essa imersão seja quebrada,
é criar uma imagem perfeitamente simétrica. Porque hoje em dia, com o Photoshop e a tecnologia, a gente consegue criar coisas perfeitamente simétricas, né? No passado, os artistas tinham hard times para criar coisas perfeitamente simétricas por conta dos instrumentos rústicos que eles tinham. Mas hoje é possível. E aí você está lá contando a tua história com a tua pintura e você faz uma coisa tão perfeitamente simétrica que o que vai chamar no teu desenho não vai ser a história, não vai ser o mood, não vai ser o feeling, que são uma das coisas mais importantes. O que vai chamar a atenção vai ser a simetria perfeita que você criou. E ela pode se tornar um ruído. Ela vai se tornar uma coisa que vai estar entre a pessoa e o mundo. Ela vai atrapalhar isso. E aí a pessoa vai olhar o teu desenho e vai... Talvez não necessariamente ela vai parar e falar, olha, isso está simétrico. Mas o inconsciente dela, por alguns instantes, e a gente está falando aqui também de produções de entretenimento, então em filmes, tal, isso pode acontecer. Mas por um instante ela vai se distrair e vai focar, quebrando essa imersão do mundo, e vai focar nessa coisa, na sua imagem, nessa questão gráfica e simétrica que você criou ali, né? Então por isso é muito importante a gente tomar cuidado em como a gente usa a simetria ou não nas nossas imagens. E eu não estou falando de lados, por exemplo, um rosto humano. Nossa, isso aqui não está nada simétrico. Mas enfim, finge que é um rosto humano perfeitamente simétrico. Eu não estou falando de esse tipo de simetria aqui. Eu estou falando de uma simetria na distribuição desses pesos ao longo da tua imagem. Então, tipo, tu tem uma montanha aqui, aí tu tem uma outra montanha exatamente aqui assim. Pode ser isso aqui também. Ou então tu tem um contraste muito grande de um lado e um contraste muito grande do outro. Vai haver essa competição. Mas agora que a gente vai começar a analisar as imagens, vai ficar cada vez mais claro. Então a primeira coisa é que, no geral, a gente vai usar a assimetria na maioria das imagens, certo? Lembra que a simetria lá nessa primeira imagem que eu falei, ela está relacionada com natureza, com coisas naturais e orgânicas. Nós queremos que as nossas imagens tenham esse senso de naturalidade e organicidade. Porque daí a leitura fica mais fácil, fica mais confortável. E na vida real as coisas, na maioria do tempo, não são perfeitamente simétricas. Então você está simulando essa realidade, você vai buscar essa assimetria. Então vamos começar por aqui. Olha essa imagem aqui. Tem simetria nela? Tem, se você pensar nisso aqui como um objeto. Kevin, essa construção aqui ela é perfeitamente simétrica, os lados são iguais. Sim, mas não é disso que eu estou falando de novo. Eu estou falando da imagem como um elemento gráfico. Acho que elemento não é o termo certo. Eu estou como uma coisa gráfica, certo? A imagem como sendo manchas, beleza? As manchas aqui estão distribuídas simetricamente? Com certeza não. Você tem uma importância desse lado muito grande pela questão do contraste de valor aqui, essa esfera, pelo nível de detalhes que está rolando aqui. E desse lado você não tem, certo? Então existe um equilíbrio desequilibrado. Existe uma distribuição desigual, mas essa distribuição desigual é importante. Se houvesse algo aqui muito importante, teu olho ia ficar meio perdido para olhar isso aqui. Mas agora, como existe essa assimetria, você sabe para onde olhar. E é para cá que você olha, certo? Um exemplo claro para você de que a assimetria ela é muito importante e muito usada é a questão da regra dos terços. Né? A regra dos terços ela não existe à toa. Ela é uma constatação que está relacionada com essa questão de uma distribuição agradável, essa palavra é boa, dos elementos na imagem. Então, por exemplo, olha essa imagem aqui. Nada está simétrico, não existe uma outra garota aqui, não existe um outro elemento aqui de tão importância que vai competir com ela e vai criar esse senso estranho, sabe? E de não natural. E olha só, olha que legal. Os dois pontos focais aqui, as duas coisas mais importantes nessa imagem estão no grid dos terços. E é por isso que você olha para cá e você tem essa sensação agradável de uma composição
que não é simétrica, mas ela é bem distribuída. E assim por diante, né? Todas as imagens, acho que todas as que eu mostrei até agora, elas tinham essa questão da assimetria, né? Algo mais importante de um lado e algo menos importante do outro. Isso está relacionado com hierarquia, está relacionado com leitura, né? E você precisa disso na imagem por conta também, não sei se vocês já ouviram falar, mas de áreas de descanso, que é um outro nome para a gente dizer que de áreas de menor relevância, áreas com menos ruído, porque ter essas áreas de descanso significa que vão ter áreas que vão te cansar. Estou escrevendo errado aqui enquanto falo. Significa que tem áreas que você vai se cansar, digamos assim, né? E as áreas que você se cansaria nessa imagem seria aqui onde tem um alto contraste, um nível de detalhe, e aqui de novo, ó. Olha só que legal. Se você fosse transformar essa imagem num gráfico, você começa por aqui bem calmo, não tem muito detalhe, aí você se aproxima daqui, tem mais detalhe, muito detalhe, aí cai de novo e fica calmo de novo. Muito bacana, né? Não sei se deu para entender, ficou parecendo que eu contornei a casa aqui. Mas pensa nisso aqui como um gráfico. Acho que eu já estou ficando matemático demais. Mas acho que algum de vocês que vai ver essa aula vai entender. Quem não entendeu, só entenda o seguinte. Uma área de maior importância e uma área de menor importância. Isso não precisa ser necessariamente nessa distribuição na metade aqui que eu falei. Você pode ter, por exemplo... Deixa eu fazer um thumbzinho aqui. Aqui você tem um canvas, você pode ter uma coisa muito importante aqui. E a divisão ser assim, sabe? Algo, descanso aqui, algo aqui. E aí nessa própria imagem aqui, né? Não precisa ser necessariamente nessa metade perfeita. É bom que você não fique preso a essas regrinhas. Mas acho que para fins de aprendizado deu para entender. Mais uma aqui então. De novo, eu vou sempre dividir no meio assim porque é um jeito fácil de entender a assimetria que eu estou falando. Mas olha essa imagem. Se você tirar esse castelo da imagem, olha o quão simples ela é. Tem textura aqui? Tem. Com brush você faz isso aqui. Com photobashing, textura que você baixa na internet, você faz isso aqui rapidinho. Ó, uma sombra, uma luz, aí você tem uma silhueta de uma montanha que está bem flat por conta da profundidade da atmosfera, mais nada. E aí você tem um alto contraste aqui, um nível de detalhe muito grande em um ponto. É como se sem isso aqui, essa imagem tivesse perfeitamente equilibrada na balança, né? Mas aí colocou o castelo, pum, um lado ficou mais baixo, o outro ficou mais alto. E aí você tem uma importância. Você precisa de algo mais importante. Porque a sua imagem tem que ser sobre algo. Ela não pode ser sobre talvez algo, né? E essa simetria ela pode gerar essa dualidade de interpretação. Olha só. Splash art do LoL ou de qualquer jogo MOBA, a maioria deles tem esse padrão de splash art, sempre funciona assim. Área complexa, eu vou botar um state complexo. Uma área complexa e uma região simples. A mesma coisa aqui. No caso aqui está bem simplificado, existe uma unidade de valor, uma unidade de contraste, e aqui está tudo bem próximo. Então aqui é uma área de descanso, de bastante descanso, digamos assim. E olha isso aqui. Você tem uma área de contraste aqui e uma área de contraste aqui. Mas existe assimetria. A área de contraste aqui tem muito mais detalhes, e tem muito mais contraste, muito mais barulho. Quando eu falo barulho, é um jeito de dizer que isso aqui chama bastante atenção. Que é uma fanfarra. E aqui é um cara isolado tocando um trompete. Então são pesos diferentes e assimetria. Legal? Essa imagem, bastante coisa para falar dela. Por quê? Até agora eu falei só de assimetria, certo? Mas a simetria ela pode ser usada. Esse aqui é um concept do Spider-Verse. Gente, queria só dar destaque para esse artista aqui. Se vocês forem no ArtStation dele, ele tem muito conteúdo lá. Sim, demais. E ele não posta, que nem alguns artistas, ele não posta as imagens todas em posts separados. Ele posta tudo em um grupo. Então, às vezes, você vai clicar numa publicação dele e vai ter tipo 50 desenhos.
Esse cara produz muita coisa. Ele produz 3D, produz 2D, produz coisa gráfica. Esse cara manja de tudo. Ele é muito, muito bom. Mas enfim, não é à toa que ele trabalhou no Spider-Verse, né? Vou escrever aqui. Spider-Verse. Esse aqui é um conceito do Spider-Verse. Então, sobre o que é essa imagem? Pensando em storytelling. É sobre atividade humana. É sobre tecnologia, que é basicamente atividade humana. Então, para enfatizar isso, olha a simetria disso aqui. Você tem esse objeto que é igual a esse desse lado, você tem essas coisas que são iguais desse lado, você tem, enfim, todo esse objeto radial aqui, com essa simetria radial, as paredes iguais com padrão, e mesmo assim, ainda existe uma assimetria aqui. Olha que legal. Esse tubo aqui não está aqui. E por que ele fez isso? Por que essa imagem não é perfeitamente simétrica? Então, só para recapitular. Fortíssima presença simétrica aqui, porque simetria é atividade humana. Então, como essa imagem está relacionada e enfim, essa imagem é sobre tecnologia, que é atividade humana, ao usar a simetria, ele conseguiu o feeling que ele queria. Então, simetria é atividade humana. Vou escrever aqui. Mas ainda assim, como eu estava dizendo, existe uma assimetria aqui. E por que é interessante em todas as imagens você não ter uma simetria perfeita? Claro que podem existir alguns casos extremos em que haja simetria perfeita, mas 99% do caso não vai ser. E por quê? Por uma simples coisinha, que é o seguinte. Se você tem uma imagem perfeitamente simétrica, significa que se você viu um lado, você não precisa ver o outro, porque o outro lado é igual. Então a imagem ela se torna boring, desinteressante. E a última coisa que você quer na sua imagem é que ela seja desinteressante. Você quer sempre chamar a atenção. Às vezes você vai querer chamar a atenção para o desinteresse, mas aí é outra coisa. Não sei se deu para entender. Você pode fazer uma imagem que ela seja muito interessantemente desinteressante, com um feeling que represente o desinteresse. Mas no geral você quer prender a atenção do espectador ali e conseguir essa imersão tão importante que como artistas a gente sempre busca, né? Então, se você tiver uma imagem perfeitamente simétrica, ela vai ser muito boring, porque ela é repetida, uma metade é igual a outra, certo? Então, como que ele resolveu isso aqui? Apesar de ter muita simetria, a simetria aqui é a coisa mais forte, digamos assim. Olha só como ele varia as cores desse objeto e desse objeto. Esse tubo que tem aqui não tem aqui. O 6 que está aqui não está aqui, né? Você tem dois coisinhos aqui e aqui só tem um. A distância entre esses dois é menor do que esses dois, né? E assim por diante, porque você vai gerar esse interesse, vai gerar também esse senso de naturalidade mesmo em uma imagem que seja sobre simetria e sobre atividade humana e assim por diante. Até porque a própria simetria humana, ela não é 100% perfeita, né? Um outro exemplo de simetria, que nesse caso, obviamente está relacionado com a atividade humana, isso aqui é uma construção mais antiga, então as construções mais antigas, como não tinha tanta tecnologia como hoje, elas eram menos simétricas, mas aqui a simetria eu tenho quase certeza, assim, muito baixa a possibilidade de não ser o que eu estou pensando. Eu não perguntei para o artista se é, mas lembra que a gente conversou no início que simetria representa ordem, esse sentimento de ordem? E aí a gente pode, a partir de ordem, subdividir para, enfim, organizar, retificar e, enfim, outros adjetivos que você se lembre. Então, quando eu olho nessa imagem, eu não lembro o título dela, não lembro se isso é um conceito para alguma coisa. A única coisa que eu sei é que quem quer que tenha construído esse lugar, quem quer que more aqui, ou aliás, eu nem acho que alguém more aqui, eu acho que isso aqui é um lugar de julgamento.
um lugar de execução, um lugar talvez de competição, um domo de competição, mas uma competição justa. Olha aí a palavra justa. Justo está relacionado com justiça, que está relacionado com retidão. Nossa, eu estou escrevendo aqui nem... Retidão. Que está relacionado com o quê? Retificar, que está relacionado com ordem. Certo? Então, olha só que interessante. Digamos que você, sei lá, foi contratado para um estúdio para fazer um concept de um environment, de uma civilização extremamente justa, extremamente correta, que não erra, que enfim, exerce essa justiça. Como você acha que uma civilização assim iria construir as suas casas, enfim, a sua arquitetura? Provavelmente de maneira simétrica? Pode ser que não, mas provavelmente sim, e se você fizer isso, você vai conseguir esse feeling de retidão. Então aqui, apesar de não haver uma simetria perfeita, esses personagens aqui não são exatamente iguais, e a imagem como um todo, você tem as nuvens, que são elementos orgânicos, então fogem da simetria. Mas no geral você tem essa construção que ela é igual. E eu tenho a sensação de que esse é um lugar de harmonia, porque simetria também representa essa harmonia. Certo? Então você pode usar a simetria não só para a atividade humana, como no exemplo anterior. E quando eu digo atividade humana, eu digo tecnologia, eu digo toda essa coisa da precisão mesmo. Né? Você pode usar para criar esse sentimento, esse feeling, e o design da própria imagem e do próprio, né, do elemento, da arquitetura, você criando de maneira simétrica, você vai conseguir esse feeling. Então a história que eu imagino para esse lugar, por conta não só do lugar ser simétrico, mas a apresentação desse lugar está bem reta na imagem, porque isso é muito importante, pessoal. No meu curso a gente vai falar disso quando a gente for conversar mais sobre composição, mas eu vou dar uma pitadinha para vocês agora, que como um elemento se parece, o design dele não é a coisa mais importante quando você está fazendo um concept. É uma coisa muito importante? É, mas a maneira como você apresenta ele vai alterar em muito a sua percepção sobre aquele objeto. Então, mesmo essa construção sendo simétrica, dependendo do ângulo que você mostra isso, do jeito que você trabalha os valores e o render, você vai criar um outro sentimento que às vezes vai ser o oposto de ordem, certo? Então não é só o que você mostra, mas é como. Vou escrever aqui. O que e como. E também depois mais pra frente vai ter o quanto. O quanto do que você mostra, você está mostrando, digamos assim. Então, olha que interessante, é uma construção simétrica? É, mas o jeito que ela foi apresentada foi de maneira simétrica, e aí você consegue esse senso de justiça e ordem muito poderoso. E olha que loucura, eu acho, obviamente, esses personagens aqui, eles são praticamente irrelevantes para a história, você não consegue ver o design da roupa deles, não conta nada sobre essa civilização, só conta que é coloridinho, bacana, e nem precisava, provavelmente. Esses personagens estão aqui para dizer que esse lugar é habitado, ponto número 1, e também para dar essa sensação de colossialidade, né? A proporção dos personagens aqui ao longe e aqui em relação à construção. Geralmente, artistas de environment colocam algumas vezes personagens assim bem simplificados, só para dar essa noção de proporção. Mas olha que loucura, eu acho que ele copiou dos dois lados algumas coisas, porque olha esses personagens aqui, iguaizinhos dos dois lados. Então, de novo, a simetria rolando aqui. Certo? Então, de novo, simetria pode ser usada para um feeling também. Da mesma maneira, a simetria. E um último exemplo, eu peguei essas imagens aqui da Mansão Foster para Amigos Imaginários, eu não lembro o nome do artista, acabei esquecendo de colocar aí, mas essa imagem eu coloquei porque ela seria o extremo, sabe? Né? Daquele princípio de que se você viu metade da imagem, você viu tudo, quando ela é simétrica, aqui é completamente o oposto. Aqui o objetivo é gerar um interesse visual em cada elemento, e aqui isso é levado ao extremo. Então, se você olhar para cá, nem a perspectiva é perfeita, né? Então, por exemplo, olha como isso aqui está tortinho em relação à perspectiva.
Olha como nada na cama é igual. Esse lado aqui não é igual a esse. Esse lado aqui, os elementos que estão aqui são diferentes desse lado. Inclusive esse lado aqui não é só o suporte da cama, é uma escada ao mesmo tempo, para quem dorme na cama de cima. E olha como nada se repete aqui, né? Você não tem simetria na distribuição das escadas, do nada falta uma aqui, né? Tem um pouquinho de simetria aqui, realmente tem, mas aqui no geral, olha essas linhas aqui, não tem nada paralelo, tá tudo muito quebrado aqui. O que isso significa? Que tem sempre algo novo para olhar. E no cartoon isso é levado ao extremo, né? Então aqui, esse tapete aqui, o que um artista de environment realista talvez faria? Ele ia fazer isso aqui visto de cima, ele ia ativar a ferramenta de simetria, ia fazer os dois lados iguais, aí depois ele ia só dar um Ctrl T, ia colocar isso na perspectiva e aí ia ficar tudo bonitinho. Aqui provavelmente ela fez um retângulo laranja no chão e desenhou um lado e depois o outro, porque não está simétrico. Olha isso aqui, a distância daqui menor do que aqui, isso aqui está um pouquinho mais para cima, isso aqui está um pouco mais para baixo. Eu acho que o vermelho não está contribuindo aqui. O amarelo. Então, assim, tá parecido? Tá, mas ó, a distância aqui e aqui maior, né? Olha o extremo que isso chega. Tá bem fraquinho, acaba não dando para perceber. Mas olha os ladrilhos desse chão. Nem sei se ladrilhos é a palavra certa. Os azulejos, digamos assim. Olha os azulejos disso aqui, cara. Tá totalmente fora da perspectiva. Pode virar um ruído? Pode. Mas essa artista aqui, ela tem muita experiência, então ela faz de um jeito que isso não é problemático. E isso tem o que? Um propósito, certo? Então, a simetria cria esse interesse visual. E quando é feito com propósito e com estilo, que nem aqui, não é um problema. É um resultado estético da quebra de um princípio. Então, olha só que importante os princípios que a gente está vendo. Você manipula eles e você cria estéticas a partir disso. Eu coloquei esse último exemplo aqui, só para a gente terminar a falar de simetria, para dizer, só para exemplificar mais uma vez que, primeiro, tudo que a gente está falando se aplica a personagem. Todos esses princípios que se aplicam para design de ambiente se aplicam para personagem. Como o próprio Nathan Folks diz numa das aulas que eu fiz dele, escrevi aqui, eu fiz um curso do escolismo do Nathan Folks, de Environment Design. Ele diz que você pensa environment do mesmo jeito que você pensa personagens. Certo? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o personagem ele tem vida, o seu ambiente vai ter vida. O seu personagem chora, o seu ambiente chora. O seu personagem corre, se alegra e o seu environment também. Certo? Então aqui um exemplo de como tudo isso se traduz para personagens é que quando você faz um character design, você sempre evita essa simetria, ó, porque você perde a naturalidade. Quando você quebra a simetria, você consegue um personagem com muito mais vida e muito mais orgânico. E por último, presta atenção em como você está sentado na cadeira agora. Com essa esclerose nas costas aí de tanto ficar curvado. Eu também tenho esse péssimo hábito. Eu sei que alguns de vocês estão com a coluna com o pescoço doendo do jeito de sentar na cadeira. Por que a gente fica assim? Por que eu disse isso, na verdade? Porque a gente está sempre em posições assimétricas. A gente está sempre com distribuições do nosso peso, enquanto a gente anda, enquanto a gente senta, enquanto a gente deita, desiguais. Sabe por quê? Porque enquanto um lado descansa, o outro se cansa. A gente sempre fica trabalhando isso. Já até uma dica de character design. Sempre tem aquele princípio de animação, strength and squash, que a gente fala, um lado estica e um lado se curva. Porque um lado está descansando e um lado está em tensão, digamos assim. Certo? Então esse é o fim da nossa aula, da parte 2 da nossa aula 1. Agora você vai ver os outros dois princípios, que são padrão e hierarquia. Por favor, não perca esses vídeos. Hierarquia é muito importante porque ele vai pegar em suma tudo que a gente viu e vou falar um pouquinho de composição e vou falar como tudo se
como tudo funciona como numa orquestra para produzir uma imagem magnífica. Legal? Beijo no coração. Espero ver vocês mais nas minhas aulas. Tchau, tchau.